Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pode ser que esse vídeo faça muito sentido para vocês, tá? Com relação ao seguinte aspecto. Vamos lá. Pessoal, os cães, eles estão em contato conosco, eles se aproximaram dos homens, das primeiras aldeias lá há muito tempo atrás, há mais de 30, tem citações de até 40 mil anos que os cães então deixaram a vida livre e foram conviver com os homens. E os cães adquiriram nesse tempo, pessoal, uma capacidade ainda sem uma medida, uma capacidade cognitiva absurda de prever situações de ameaça, situações de perigo, porque na medida que as coisas foram acontecendo, os cães foram, como eu já citei, trocando o cuidado, as sobras de comida que as aldeias e os homens iam servindo ali para conjunto de animais, de ninhadas, de cães, etc. E os cães, em troca disso, vieram fazendo um serviço de proteção, de alerta, a qualquer tipo de ameaça, qualquer coisa que pudesse trazer algum tipo de risco ali para aquele conjunto de pessoas e animais juntos. E isso veio por muitos e muitos anos, são muitos anos mesmo, na história do homem, então, essa aproximação que depois resultou na domesticação dos cães, né, vieram acontecendo. E qual o resultado, um dos grandes resultados com relação a isso? Os cães foram, então, conforme eu disse, adquirindo uma capacidade extraordinária, através do olfato, da percepção, de uma série de coisas, de poder perceber se tinha algo estranho ali. Qualquer coisa que fosse uma ameaça para eles, para os homens e para aquela comunidade toda. Qual que é o resultado disso e que ponto eu quero chegar nesse vídeo que pode fazer muito sentido para você aí? Como você já sabe, já deve ter visto em algum conteúdo e lido em algum lugar, foi comprovado já cientificamente que os cães, por exemplo, têm a capacidade, através do olfato, de detectar alguns tumores, né, algumas formações de alguns tumores e até mesmo da detecção da diabetes, em alguns casos. Isso já é cientificamente um fato comprovado. Através do olfato, eles conseguem identificar odores diferentes exalados por essas pessoas que denotam uma doença, por exemplo. Lógico, o ser humano já tem ali outras formas de diagnóstico e isso pode ser reafirmado, comprovado e tem todo um trabalho bacana e tem muito conteúdo sobre isso que é um fato. Mas aonde eu quero chegar é que essa capacidade ela é tão forte, tão grande, que ela resulta também em outras coisas que eu quero trazer aqui para vocês. A maneira como você lida com seus animais, cães e gatos, principalmente os cães, tá? De uma certa forma, afeta também a saúde deles, tá? Então, se você está vivendo um conflito, um problema, você está numa situação turbulenta, seja ela qual for, ou se você tem uma série de coisas aqui, longe de julgamento, longe de qualquer coisa nesse sentido, mas para você refletir com calma aí, né? Isso, de certa forma, afeta os animais. Não estou afirmando que isso vai causar doença, que o seu animal vai ficar doente por essa razão ou não, mas de uma certa forma tem ligação. Então, pessoas ansiosas, pessoas muito preocupadas com doenças, pessoas, por exemplo, obcecadas demais, por exemplo, com medo de câncer, de uma doença ruim, etc., acabam transmitindo isso para o cão e isso pode se transformar numa manifestação clínica no animal, né? E o primeiro sinal, um dos mais característicos, mais imediatos, são os problemas gastrointestinais em cães, né? Então esse ambiente, essa atmosfera tensa, essa atmosfera de preocupação, a maneira como a pessoa muitas vezes lida com essas preocupações, com essas manifestações, que vão se traduzir em gestos, em palavras, em cheiros principalmente, né?
os cães captam, eles têm essa capacidade cognitiva de captar isso, tá? E isso vai, de uma certa forma, no longo prazo, isso pode se traduzir na manifestação, muitas vezes, de uma doença ou numa manifestação clínica, por exemplo, no sistema gastrointestinal de cães, né? É fato, por exemplo, e eu tenho acompanhado isso de perto, né? Pessoas, por exemplo, com distúrbios gastrointestinais, pessoas com intestino inflamatório, etc., por incrível que pareça, os cães acabam manifestando isso também, independente de comer ração, alimentação natural, coisa do tipo, né? Então, isso vale uma reflexão, tá? Primeiro, vamos pensar sempre do lado positivo, né? Se você tem visto isso, se você... Não, eu tenho uma vida zen, tranquilo, nossa, e meu cachorro, independente disso, ele tem uma série de problemas, eu acho que é uma forma de averiguar isso, e normalmente são coisas de solução simples e até muitas vezes imediatas, né? Estou dizendo que o animal vai estar livre de doença, nem você, nem o animal. Mas se, por exemplo, você tem uma autoconsciência de que você vive certos problemas contínuos, brigas, problemas familiares, conflitos, medos, se você tem essa... Ninguém tem uma vida 100% em ordem, a gente vive com problema, com preocupação, ainda mais agora, de saúde financeira, ninguém tem uma vida que é 100% em paz, né? Como também, há muitos e muitos anos, milhares de anos, etc., o homem também vivia com ameaça de animais, de temporais, de uma série de coisas, né? E ele nunca viveu em paz, sempre existiu esse ambiente. O próprio ambiente natural, ele é bastante inóspito, tá? Ele é um ambiente bastante severo com relação a essas situações aí, né? Então, deu uma falha aqui no vídeo, vamos continuar juntando um pedacinho no outro, acabou a bateria aqui, pessoal. Então, voltando ao assunto, esse ambiente nunca foi um ambiente de absoluta paz e nunca será, né? E nem é essa a ideia, né, que a gente espera. Mas é importante você fazer essa ligação, você ter esse link, né? O quanto a sua vida está um pouco complicada, o quanto você está se preocupando demais, o quanto você vive alguns conflitos importantes e que estão refletindo muitas vezes em alguns impactos até da sua própria saúde, e que ligação tem ou pode ter, por exemplo, com os seus cães, né? Quer dizer, automaticamente estou doente, meu cão está doente, eu estou doente. Não necessariamente nessa forma, mas existe sim alguma correlação, né? Então a gente tem visto, por exemplo, eu costumo dizer, eu já dei esse exemplo várias vezes, né? Que o cachorro mais feliz e em melhores condições gerais, por incrível que pareça, de saúde, é aquele cachorro que está ali vivendo com os moradores de rua. Você vai falar, pô, mas que mais problema que o morador de rua tem? Acho que é impossível. Mas ele não manifesta, né? É incrível como ele está numa situação tão drástica, tão terrível, que por mais terrível que ela esteja, ela é tão terrível que ela passa a ser quase que primitiva, né? É aonde eu vou dormir hoje, aonde eu vou me encostar, se eu consigo ou não comida hoje, mas ela parece menos conflitante, né? Ele está preocupado se ele vai comer ou não, se ele vai dormir ou não, né? E sempre muito calado, sempre ali. Mas por incrível que pareça, é até difícil de explicar isso, mas ela parece mais salutar, por incrível que pareça, mais primitiva, mais ancestral, do que a situação, por exemplo, de um estresse com desemprego, com estresse de briga com o marido, com a mulher, conflito com o filho, essa tensão de ficar em casa agora com Covid, por exemplo, e tal, e coisas afim, né? Coisas assim, coligadas aí, né? Então, gritos
dias ruins, de brigas em casa e coisa e tal, né? Então isso pode sim, o animal não está inerte, ele não está nem aí para isso, ele não está, ele tendo ração, ele tendo água, controlando o parasita, por favor, fica no seu canto que você também não vai me ficar doente para ter mais um problema aqui. Essa é a fórmula da coisa que com certeza vai dar errado. E com certeza vão se buscar culpa em N coisas, né? E muitas vezes tem ligação com esse contexto, né? Esse contexto da rotina do dia a dia, né? Então, os problemas existem, não são poucos, a vida é difícil e a gente sabe, ela não é fácil nunca, né? Mas a forma como a gente lida com ela que é o ponto X. Tem pessoas que lidam até com muita facilidade com problemas gigantes. E tem pessoas que, se o carro não funcionou, se bateu um cutucão no dedo na mesa, é motivo do cara ficar inquieto, sabe? A cafeteira não funcionou, a roupa caiu do varal, o feijão queimou e a pessoa, o mundo vai acabar, né? Então essa energia, essa situação severa, muito dramática, né? Com certeza absoluta, ela vai atingir de alguma forma. Pode ser que não a ponto de causar um malefício, mas existe um risco, né? Existe um risco, principalmente se isso é algo contínuo, é algo que se repete sempre, né? Igual aquele calinho no dedo que você está sempre cutucando, forma um calo, né? Sempre batendo no mesmo lugar. Então, faça uma reflexão humilde, né? Quem achar isso uma bobagem, acho que nem está aqui mais, já foi embora do vídeo, ou não, né? E talvez converse, se você faz terapia, e acho que hoje está todo mundo convidado a fazer terapia, acho que hoje é quase que é uma grande necessidade que todos nós temos, buscar ajuda com bons profissionais, né? E acho isso maravilhoso, né? Tem quem não acredita, não gosta nem de conversar sobre isso, né? Mas normalmente as pessoas que estão aqui no canal, as pessoas que estão abertas a esse diálogo, né? As pessoas que acompanham, já tem um preparo, já tem uma visão, já tem uma visão de vida e até com os cães, as pessoas que realmente se preocupam com os cães, que reservam um espaço de tempo, dinheiro e afeto para os cães e buscam um equilíbrio biológico, um equilíbrio mais holístico, amplo, do que simplesmente dar aquele remédio para tirar aquela doença da frente ali, porque ela está incomodando, ela está ameaçando de alguma maneira, né? Então essa saúde de socorro, lógico, você pode levar um tombo, quebrar o braço, tem que arrumar na hora, mas essa saúde de socorro, o convite nosso de todas as nossas conversas é que de uma certa forma ela seja substituída por uma saúde em que você planta todo dia, que você faz todo dia algo ou evita certas coisas para construir essa saúde maior, que ela passa por um trabalho também mental, psicológico e até mesmo, por que não dizer, espiritual, para quem gosta dessa fala, etc. Tá? E os cães são sensitivos, os cães são animais que conseguem, como eu falei, são grandes esponjas, radares, então que captam essas coisas todas e acho bacana a gente entender, acreditar, leituras sobre isso, não é? Beleza? Um abraço, espero que o vídeo sirva para vocês e aí como é de praxe a gente pede, se inscreve aqui no canal, tá bom? Dá um oi, um abraço.